Eu, quando estava decidindo fazer o vestibular, pensei muito em fazer a URGS. Cheguei a visitar a URGS, que a engenharia metalúrgica estava bombando, né, dando muito dinheiro. Eu era muito dinheirista tempos atrás. Eu pensava em ficar rico ainda. Então eu acabei decidindo pela engenharia mecânica pensando na grana. Porque depois, infeliz, tive que mudar para física para voltar a sorrir. Então procurem fazer o que vocês gostam muito antes de pensar na grana. Porque se tu faz com tesão a coisa que tu faz, entendeu? Se tu faz com amor, tu vai ganhar dinheiro. Talvez não fique rico, mas vai sobreviver dignamente, eu garanto a vocês. E fazer engenharia metalúrgica na URGS, trabalhar na Gerdau dá dinheiro. Mas não sei se vai te deixar feliz, né? Página 302, questão 39. Introdução às questões 39 e 40, refere-se ao deixado abaixo. Dois cubos metálicos com dimensões idênticas, A de ouro e B de chumbo, estão sobre uma placa aquecedora, inicialmente em temperatura ambiente. A tabela abaixo apresenta algumas das propriedades térmicas desses dois metais. Então tu vê, né? Um cubo é de ouro e o outro cubo das mesmas dimensões, então x, x e x, dimensão x, x e x, só que o outro é de plumbo, chumbo. Ele fala a condutividade térmica do ouro, 317 watts por metro Kelvin. Vou botar a unidade aqui, né? Condutividade, ele falou em watt por metro Kelvin. 317 para o ouro, 35 para o chumbo. Tuts, o ouro conduz calor muito melhor do que o chumbo. Coeficiente de datação linear, o alfa. Alfa medido em 10 na menos 6 por Kelvin. Ou 10 na menos 6 Kelvin na menos 1, se vocês preferirem. 15 para o ouro, 29 para o chumbo. Apesar do chumbo conduzir menos o calor, ele se dilata mais ao receber uma certa quantidade de calor, ao variar sua temperatura. Calor específico, Czinho, em joules por quilograma Kelvin. Ouro 130, chumbo 130. Quer dizer que esses corpos... quer dizer que massas iguais de ouro e chumbo exigem a mesma quantidade de energia para variar 1 Kelvin. Densidade ou massa específica em quilogramas por metro cúbico. 19.600 quilogramas para 1 metro cúbico, ou seja, 19,6 toneladas, 1.000 litros de ouro. E o chumbo, 11.400. Observem que o ouro é mais denso que o chumbo, embora a galera fale pesado como chumbo, né? Tu pode trocar para pesado como ouro, ficaria mais verosímil a tua expressão. Ou melhor, já avacalha, pesado como ósmio. Ósmio é o material mais denso da tabela periódica, muito mais denso que o ouro ainda. Certo? Se eu não me engano, 22.600 quilos por metro cúbico. Mais pesado que o ouro, ósmio. É o nome do cara. Ouro? Muito legal, hein? Questão 39. Isso tudo era só dado. Agora vamos lá. Questão 39. Eu aproveitei para ir discutindo o significado de cada dado, né? Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto abaixo na ordem que aparece. No topo de cada cubo é colocado uma cabeça de fósforo que fica em contato direto com o cubo. Os dois cubos são aquecidos a uma temperatura final levemente superior à de ignição do fósforo. Com base nos dados da tabela, conclui-se que o fósforo acenderá primeiro no cubo e que a aresta do cubo A será blá 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 do cubo B no estado de equilíbrio térmico. Pô, cara, eles colocaram a chapa aquecedora aqui embaixo, certo? A chapa aquecedora e colocaram os cubos em cima. O fósforo está em cima do cubo e ele aqueceu essa chapa numa temperatura acima da ignição do fósforo. Quem é que vai permitir que o fósforo acenda primeiro? É o cara que melhor conduzir calor, concorda comigo? O cara que tem a maior condutibilidade térmica. E quem conduz melhor o calor é o ouro. Então o fósforo que vai acender primeiro vai ser no cubo, primeiro no cubo A.
Depois, e que a aresta do cubo A será maior ou menor do que a aresta do cubo B no estado de equilíbrio térmico? Quando atingirem o equilíbrio térmico, os dois vão estar à mesma temperatura. Como inicialmente os dois estavam na temperatura ambiente e chegaram na mesma temperatura, a variação de temperatura foi a mesma. Para saber quem é que dilatou mais, é só olhar o coeficiente de dilatação. Quem dilata mais é o cubo B. Então o cubo B vai ficar maior. Então a aresta do cubo A será menor que a do cubo B. Então A e menor que. Menor que A. Então letra A, que não era dúvida, né? Certo? Essa tu percebeu, show de bola, parabéns. E vamos para a 40. A 40 fala o seguinte: assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto abaixo na ordem que aparecem. Em outro experimento, a cada um dos cubos é fornecida independentemente a mesma quantidade de calor. A temperatura final do cubo A será maior ou menor do que a temperatura do cubo B? E a variação de energia interna dos cubos será... Primeiro, o que é a variação de energia interna? É a energia interna final menos a energia interna inicial. Energia interna tem a ver com a energia cinética das moléculas que estão vibrando. Aumentou a temperatura? As moléculas vibram mais e tem mais energia cinética. Então ambos os cubos foram aquecidos. Se eu pego a energia interna final e subtrai a energia interna inicial antes do aquecimento, dá um número maior menos um número menor. Então dá um resultado positivo. Então a variação da energia interna é maior que zero, tanto para um quanto para outro. O que a gente tem que saber mesmo é qual cubo vai ficar a maior temperatura, que eu acredito que tenha sido o grande detalhe da questão. Para que eu possa definir qual cubo vai aquecer mais, eu precisaria calcular a capacidade térmica desses cubos. Só que para calcular a capacidade térmica, eu teria que pegar o calor específico e multiplicar pela massa. Então o cara que vai ter maior capacidade térmica vai ser o que vai sofrer a menor variação de temperatura. Quanto maior a capacidade térmica, mais calorias para variar um grau. Então, ao receber a mesma quantidade de energia, quem tiver a maior capacidade térmica, o maior Czão, vai sofrer a menor variação de temperatura. Professor, eu até acredito no que tu fala, mas dá para me provar matematicamente? Claro, claro. Capacidade térmica é quantidade de calor sobre variação de temperatura. Se eu quiser saber quem sofreu a maior ou a menor variação de temperatura, é só isolar o ΔT. Então assim eu estou te provando que quem tem maior Czão vai sofrer a menor variação de temperatura. É a prova matemática que faltava. O detalhe é o seguinte, ele falou a massa dos caras? Não, né? Porém, eu sei que os dois têm o mesmo volume inicial, porque as arestas são iguais. Então o volume do cubo A é igual ao volume do cubo B. Cubo A e cubo B. O que é densidade mesmo? Densidade é massa sobre volume. Então a massa dos caras seria as suas densidades multiplicada pelos seus volumes. Como os volumes são iguais, para saber quem tem a maior massa, é só procurar pela maior densidade. Como a densidade A é maior que a densidade B, eu concluo que a massa do cubo A é maior que a massa do cubo B. Então, se eu for analisar o Czão do cubo A, que é a massa dele vezes o Czinho dele, e o Czão do cubo B de chumbo, massa de chumbo vezes o Czinho do chumbo, os Czinhos são iguais. Então quem é que vai ter a maior capacidade térmica? É o cara que tiver a maior, e quem tem a maior massa é o ouro, é o cubo de ouro. Logo eu concluo que a capacidade térmica do cubo de ouro é maior que a capacidade térmica do cubo de chumbo. E o cara que tem a maior capacidade térmica vai sofrer a menor variação de temperatura. Aí me ajudem, ele perguntava que o cubo menor, certo? Menor, porque é o feito de ouro, vai ter a maior capacidade térmica, vai ser o que vai sofrer a menor variação de temperatura.
Então ficamos menor e positivo, que era a letra E. Menor e positivo. Daria, tá, gente, para fazer a questão mais rápida. Eu fui muito prolixo. Mas eu acho que para ajudar a compreender, né, o ideal era mostrar a equaçãozinha, fazer a prova matemática da brincadeira. Né? Daria até para provar mais organizadamente, se fosse uma questão discursiva, né? Daria para a gente fazer até um texto provando isso, ajudando a explicar a matemática. Como assim, se for uma questão discursiva de física, eu posso escrever em bom português e explicar o fenômeno em bom português? Sim, sem problema nenhum. Certo? Então, não há menor impedimento para isso. Boa essa questão, exige interpretação de texto, exige raciocínio, exige domínio da física básica da calorimetria. Ótima pedida. Estou orgulhoso. Quem dá mais?